Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal e aqui nós vamos bater um papinho com você e comentar mais alguma coisa sobre esse escritor João Guimarães Rosa. E hoje eu queria comentar um pouco sobre o conto muito bonito dele, que se chama Uma História de Amor, uma história de amor. Mas nós temos que entender, antes disso, algumas questões. Esse conto foi publicado dentro de uma obra maior chamada Corpo de Baile, e isso foi em 59. E, posteriormente, essa obra foi segmentada, foi partida por questões de mercado editorial, e então saíram 3 volumes. Aqui eu tenho, inclusive, essa aqui da Global. Isso aqui, então, é o que nós chamamos de Corpo de Baile, né? E ficou, então, no Urubuquaquá, no Pinhém, Noites do Sertão, e Manuelzão e Miguelim. O conto que eu vou comentar hoje está aqui, né? No Manuelzão e Miguelim. Só que eu vou usar essa aqui que eu já marquei para ficar mais fácil para mim. Um conto tem a ver com o outro, porque os dois trabalham dimensões, extremos da vida. O Miguelim é um personagem que vai aparecer em Campo Geral, e nós já fizemos aqui um comentário sobre isso. É extremamente lindo o conto, que fala da infância desse menino, o Miguelim, na cidade do Mutum. E aí vai narrar os dramas familiares, as angústias, as tristezas, as alegrias dele, os dramas de uma família pobre, esquecida da sociedade no interior de Minas Gerais. É uma história muito linda, mas se fosse para eu colocar ela assim num horário, eu colocaria no amanhecer, porque é o início da vida, é o surgimento da vida. E o conto de hoje, Uma História de Amor, é o fim da vida. E não é sem razão que eu escolhi gravar à noite, com o painel aqui meio escuro. De um lado, o amanhecer, né, a luz, e do outro lado, a tristeza, o aspecto sombrio, a repetição das histórias, o medo de não dar conta mais, de tomar conta de uma boiada, como é aqui no caso o Manuelzão, as dores, ele que sempre foi pobre, agora pensa, será que eu vivi da maneira correta? Ele sempre foi pobre, depois ele morou com a mãe, teve um filho fora do casamento, teve muitas mulheres, agora ele está um solteirão sozinho no final da vida. E o Canto do Cisne, quer dizer, a última obra de arte, ou tudo que ele fez de mais bonito na vida, vai ser uma festa na fazenda Samarra, uma fazenda que não é dele, é de um senhor chamado Frederico Freire, que também nunca aparece na fazenda, só escreve algumas cartas, e ele toma conta dessa fazenda. E antes da mãe morrer, aconteceu que secou um riachinho lá,
E a maneira como ele fala desse riachinho é muito interessante. E a mãe dizia, olha, deve ser falta de uma igreja. Aqui nós estamos num lugar afastado, um oco do mundo, aqui não tem uma igreja. E o Manuelzão, então, agora no final da vida, ele resolve, ele já melhorou um pouco da sua pobreza, ele manda buscar o Adelso com a esposa dele, com a Leonísia, e de vez em quando ele tem desejo também na esposa do próprio filho, da Leonísia. E ele sempre teve uma relação muito complicada com Adelso, e aqui nós vamos comentar depois mais calmamente isso aqui à luz do texto, e tenta então montar uma família dessa maneira no final da vida. E aí a mãe tinha manifestado o desejo de fazer uma igreja e ele escolhe aí perto desse riachinho que secou o local para fazer uma igreja dedicada a Nossa Senhora Perpétuo Socorro, na Samarra, na fazenda Samarra. Então aqui ele vai dar uma descrição da bênção da capela, que busca um padre estrangeiro para abençoar a capela. E todo o conto vai acontecer num percurso de 3 dias, que são os 3 dias de duração da festa, com pessoas de todo jeito que comparecem à festa. Ali tem vaqueiros, homens bravos, mulheres prostitutas, moças bonitas, um homem que foi rico e que hoje está cego, o senhor de Vilamão. Tem o João Urugem, que está mais perto dos bichos do que de gente. Tem a Joana Xavier, que é uma contadora de história, mas é muito feia, pobre, desprezada. E os personagens aparecem aqui na festa. Mas o que é mais bonito é que isso é bem próprio do interior de Minas. A religiosidade. E uma religiosidade que congrega as pessoas. Normalmente, as cidadezinhas do interior de Minas Gerais, ainda hoje é assim, tem uma pracinha e no centro da pracinha tem uma igreja e em torno da igreja tudo acontece. É o sino da igreja que marca o ritmo do tempo, são as festas religiosas que também fazem os encontros entre as pessoas, e apesar da pobreza, apesar das dificuldades ali que todo mundo tem, há muita alegria e muito compartilhamento. As pessoas levam leilões, levantam a bandeira do santo, fazem procissões, acendem velas, se divertem, também arranjam namorados, conversam, fazem negócios, tudo acontece ali dentro de um ambiente sagrado. Então, sobre a capela, ele dizia, olha, era um templozinho, nem mais que uma guarita feita a 2 quilômetros da casa, no fim de uma altura esplã, de onde a vista se produzia. Uma ermida com paredes de taipa de sebe, mas caiada e entelhada, barrada de vivo azul, e tendo à testa a cruz. Nem um sino. O sino aqui também é muito importante, né? Num outro conto dele, que é uma história de amor, e o nome desse conto que eu estou comentando hoje é Uma História de Amor, né? E eu fiquei pensando, por que esse conto chama-se Uma História de Amor? E o Dão Lalalão, o devente, é que, na verdade, é uma grande história de amor. Mas aqui, talvez seja a história de uma vida, que é a vida do Manuelzão. Então, ele fala do sino, né? O Dão Lalalão, que é o nome do outro conto dele, também da obra Corpo de Baile, lembra esse repicar de sino, esse movimento de sino. E isso é o amor, né? Então não tem nenhum sino na capela, dentro cabia mais ou menos 10 pessoas e ainda apertadas, ele fala. Revezando se mexia por lá multidão de mulheres que colocavam os adornos, chifres de boi,
dos bruxos, como vasos para flores, estampas, bandeirolas, coisa que eu conheço muito bem e qualquer pessoa que mora em Minas Gerais conhece muito bem, que é o envolvimento das pessoas, da comunidade, para organizar as festas do padroeiro, as festas religiosas, e que isso é maravilhoso, é uma coisa muito cheia de vida. E ele continua aqui falando dos enfeites. Todos traziam alguma coisa para enfeitar a capelinha. Todos traziam sorrateiros, o que devia ser de Deus, ovos de gavião, cor em cor, agudos pingos e desenhos, esvaziado a furo de alfinete. Então imagina, pega o ovo do gavião, fura com alfinete e faz ali um enfeitezinho para a igreja. Orquídeas molhadas ainda do mato, agarradas a seus braços de paus apodrecidos. Balaios com musgos que sumiam, vago incenso no seco das madeixas, verde velho, blocos de cristais de quartzo, róseo ou aqualvo, pedras não conhecidas, minerais guardados pelo colorido ou raro formato, um boné de oficial passado, um lação de fita, um patacão, pesada moeda de prata antiga, uma grande concha gemedora tirada com as raízes, vinda parar ali tão longe do mar como uma saudade, e o couro sem serventia agourento de um tamanduá inteiro, preto, o único que desse pelo já se achara visto e que fora matado no dia de Reis. Apareceu mesmo um jarro de estanho, pinchel secular, inexplicável. E houve quem ofertasse 2 machados de gentio, lisas e agumiadas, peças de sílex, semelhando peixes sem caudas, desenterrados do chão de um roçado montês pelo capinador, que via-os resfrio de raios caídos durante as tempestades do equinócio. Aqui é o que o povo costuma chamar também de pedra de Xangô. É porque quando o raio cai do céu nas tempestades, a temperatura é tão alta que ali tem uma reação química e produz como se fosse uma pedra de raio. E muita gente acredita, inclusive, que essa pedra de raio ela tem propriedades curativas, né? Então, tudo isso aqui o Guimarães Rosa vai falando para falar do ambiente, do clima dessa festa de inauguração da capelinha, né? E aí ele fala também dos leilões, fala das pessoas, fala da família que ele está montando, e ele observa tudo a cavalo, porque ele está com uma dor no pé, ele não consegue descer, ele observa tudo a cavalo e fica todo feliz. Esse é o grande acontecimento da vida dele. Ele que sempre foi muito pobre, sempre sem recurso, essa festa seria assim, o máximo para ser lembrado. Inclusive no final do conto tem uma fala interessante, que ele fala, não, a festa é para ser lembrada. Festa não é para se consumir, mas para depois se lembrar. E ele está muito preocupado também, porque ele está com uma boiada para conduzir. E ele já está muito idoso, ele já está com dificuldade, ele não sabe se ele vai dar conta de conduzir essa boiada. E ele tem uma imagem muito negativa do Adelso. Ele acha que o Adelso não vai ajudá-lo, né, na condução dessa boiada. O que não vai acontecer, o Adelso até vai se oferecer para ajudar a ele, né? Então a capelinha nasceu por causa de um desejo da mãe de fazer essa capelinha quando o riacho secou. É muito bonito quando ele vai falar do riacho.
o riacho que secou. Então ele diz o seguinte: porque dantes, se solambendo por uma grota, um riachinho descia também a encosta, um fluviol cossegueando depressas para ir cair bem embaixo no córrego das pedras, que acabava no Rio de Janeiro, que mais adiante fazia barra no São Francisco. E aí ele continua falando do riachinho. Foi no meio de uma noite, indo para a madrugada, todos estavam dormindo, mas cada um sentiu de repente no coração o estalo do silênciozinho que ele fez, a pontuda falta da toada, do barulhinho. Acordaram, se falaram, até as crianças, até os cachorros latiram. Aí todos se levantaram, caçaram o quintal, saíram com luz para espiar o que não havia. Foram pela porta da cozinha. Manuelzão adiante, os cachorros sempre latindo. Ele perdeu o chio. O riacho, o soluço se estancara, sem resto, e talvez para sempre. Secara-se a lagrimal sua boquinha serrana. Era como se um menino sozinho tivesse morrido. É interessante que na obra do Guimarães Rosa sempre tem a água. O Rio São Francisco no Grande Sertão Veredas, o riachinho aqui. Na história do burrinho pedrez, é uma enchente que vai causar um transtorno enorme. Então é muito interessante a gente observar essa questão das águas que aparece aqui na obra dele. Sobre o João Urugem, é um outro personagem, ele diz: o João Urugem, que morava numa choupana em árvores e moitas, que os degraus de 7 lajedos, cada laje mais larga e chata, separavam da beira da lagoa, onde o jacaré de cabeça azulada põe o focinho d'água, põe o focinho fora d'água, quando o sol sai tarde e espirra mal agouro e olha mal olhado. João Urugem fedia a mijo de cavalo, viera de lá por conta da festa na capela. Então aqui ele vai falar do João Urugem, que é um homem que está muito próximo aos bichos. Fala também do senhor de Vilamão, que é um homem rico, mas agora ele está praticamente cego, ele ainda já não consegue enxergar mais nada e ele tem mania de colocar torresmo no bolso. Torresmo também, gente, para quem não conhece Minas Gerais, é o nosso prato preferido, torresminho, né? Com mandioca, não tem nada melhor. Eu falo aqui de Minas Gerais, eu sou mineiro e sei o quanto isso é gostoso, né? O torresminho com mandioca, e você leva mineiro ao lugar que você quer, né? E aqui ele vai falar também da sanfona, dos instrumentos que vão animar a festa, coisa que nós conhecemos muito bem também aqui em Minas Gerais. Ele vai dizer o seguinte: os filhos do seu velho, com o bandolim e a viola, boiada e mais boiada e mais boiada, passava adiante o mundo grande, mirréis, mirigóis, até a gente. E vai falar também da dificuldade dele, a pobreza do pai dele, né? Nesse trecho aqui do livro ele fala: já o pai de Manuelzão tinha sido roceiro, pobrezinho, no Mim, na mata, todas terras tão diferentes, tão longe daqui, tão diferente de tudo, muita qualidade dos bichos, os paus, os pássaros, mas o pai de Manuelzão concordava de ser pobre, instruído nas resignações. Ele trabalhava e se divertia olhando só para o chão. Em noitinha, sentava para fumar um cigarro na porta da choupana e cuspia muito. Tinha medo até do céu. Morreu. Esse termina desse jeito, falando do pai dele, né? Sobre o velho Camilo é muito pobre e parece que o Manuelzão, que já adquiriu uma certa condição na vida,
ele tem medo de voltar a ser como o velho Camilo. Então, volta e meia na festa, ele está de olho no velho Camilo. Aí aparece também uma outra mulher totalmente esquisita, feia, mal arrumada, já idosa, e só que ela tinha a Joana Xavier. Só que a Joana Xavier, ela tinha uma capacidade de encantamento muito grande. Por quê? Porque ela contava história. Ela contava história, o Camilo também contava história. E o contador de história, ele tem uma missão quase que sagrada. Aqui está lembrando um pouco os poetas no mundo grego, né? Que o poeta, ele estava quase em pé de igualdade com os reis, porque o poeta era o guardião da memória. Ele sabia preservar a memória do seu povo, da sua comunidade. E dizem que os grandes poetas gregos falavam tudo de cor, porque nem escrita tinha ainda, né? Então, a Joana Xavier, ela tem uma capacidade de encantamento muito grande. Quando ela começa a contar a história, Joana Xavier folgueava um entusiasmo, uma valia que ninguém governava, tomava conta dela às tantas. E aqui ela vai contar a história, inclusive, da vaca com buquinha. O fazendeiro tinha uma vaca que ele tinha muita estimação por ela, que era a vaca com buquinha. E a mulher do empregado da fazenda estava com desejo de comer carne, então mataram a vaca com buquinha. Só que a mulher do fazendeiro escutou o menino do empregado falando que estava comendo carne da vaca com buquinha. E com medo de que a mulher do fazendeiro contasse para ele, a mulher do empregado tocou fogo na casa e matou a mulher do fazendeiro, para que ela não contasse para ele que o empregado havia matado a vaca com buquinha. Mas aí a história termina assim e todo mundo fica revoltado com a Joana Xavier, porque ela não dá seguimento na história. E o Camilo também conta uma história do boi bonito, que era um boi muito bonito e que o fazendeiro falou que quem capturasse esse boi ia casar com a filha dele, mas todos os vaqueiros que iam capturar esse boi acabavam morrendo por ele. Essas histórias são maravilhosas, porque nós estamos assim no Brasil profundo, né? No sertão de Minas. É bem contrário àquela civilização industrial paulista, com todo o otimismo de 1960, 1950, a construção de Brasília, o desenvolvimentismo, o progresso. Aqui nós estamos no sertão de Minas Gerais. É quase uma viagem para o interior, uma viagem para dentro de si mesmo, para resgatar as tradições, para preservar os relatos populares, as festas populares, as devoções populares. O Manuelzão fala que num determinado momento que ele teve muitas mulheres, pegaram o agrado de mulheres acontecidas para o consumo do corpo. Esta aqui, você ali, Maria hoje em dia, eram gados sem marca, como as garirobas sem dono do cerrado. Nem não morava dentro das terras de seu serviço e ele nunca se descuidara de não gostar demais delas. Então ele tinha uma vida de encontro com as prostitutas, né, que ele fala, gado sem marca, gariroba de beira de estrada sem dono, e ele gostava delas, mas ele não chegou a formar uma família, né? E no dia da festa de inauguração da capela, teve também casamento. O padre chegou, fez o casamento de muita gente, o leilão principiava, os violeiros Deus davam. São Vevelho, mais os filhos, a sanfona, o Chico Brabós, preto, cores pretas, mais confeições. O homem da pólvora quente, se chegava animantes, simples, social, o mundo inteiro pregado na ponta de seu nariz. Até todo apelido ele aceitava. Chico dos Alvores, Chico da Sorte, Chico Seja, Chico Praz.
o que por aí se quisesse. Então, ele era o animador da festa. Aqui o texto vai falando também dos versinhos, das músicas que eles cantavam, dos dançadores de lundu, do senhor de Vilamão escondendo os torresmos no bolso. E aí, quando a festa está acabando, está na hora de levar a boiada. E ele está muito nervoso, porque ele não sabe se dá conta ainda de conduzir essa boiada. O Adelso, apesar dele não esperar, veio e ofereceu para ajudar ele a tocar a boiada. E tocar, imagina você levar uma boiada pelo sertão de Minas, tantos bois, tinha que ter um vigor físico muito grande. E ele já estava idoso, estava com dor no pé, estava muito nervoso. Mas o Adelso ofereceu, mas ele acabou dizendo para o Adelso que não, que cipó não trepa em pau morto. Ele era como dizer assim, um pau de cerne, um pau vivo, que ele ia conduzir a boiada e a festa termina com eles, com os preparativos para tocar a boiada. Então ele vai, a última frase do conto é: a boiada vai sair. É muito bonito esse conto, né? Ele está no livro Manuelzão e Miguelim. Esses dois contos fazem parte da trilogia chamada Corpo de Baile, são 3 livros, né? Inicialmente era um livro só, a segunda edição ficou sendo um livro só, depois passou para 3 livros. Então esse aqui é uma grande obra do Guimarães Rosa. Eu convido você para ler, para conhecer, para divulgar, porque é um autor que vale a pena mesmo você conhecer e procurar mergulhar no texto dele, na literatura dele. Tem muita coisa para nos ensinar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário, manda ele para alguém, isso ajuda a gente, incentiva a gente para fazer mais. Eu agradeço muito a você que acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus.